Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos o estudo do livro Rumos Libertadores. E Joana de Ângeles traz hoje na lição de número 11, para a nossa reflexão, o título Responsabilidade e Fuga. Importante considerar um tema como esse nos dias em que estamos vivendo, com tantos conflitos, não é, meus irmãos? Muita dificuldade nossa de enfrentamento das situações que a vida tem nos trazido. A gente sempre se deixa envolver por sentimentos de apatia, de tristeza, de medo, de insegurança. E essas coisas todas têm nos colocado num quadro muito ruim de enfrentamento das nossas dificuldades. Optamos, na grande maioria dos casos, por não enfrentá-las, né? E diante dessa crise existencial, um número excessivo de dores e de sofrimento tem se alarmado, tem se desenvolvido numa ordem muito crescente, que nos assusta, né? Atingindo a todas as camadas da sociedade, todas as idades, enfim. Joana de Ângeles traz, antes da lição do dia, o capítulo 5 do Evangelho, item 19, que é uma mensagem de Santo Agostinho. O título é O Mal é o Remédio. Essa lição é belíssima. Santo Agostinho traz nesse item a reflexão dos compromissos que nós assumimos quando no mundo espiritual, antes do processo reencarnatório, tendo em vista o nosso melhoramento, o nosso crescimento, a libertação das nossas dificuldades. Santo Agostinho traz para a gente a reflexão da felicidade possível na Terra, num planeta como o nosso, de provas e de expiações, e o cuidado que nós temos que ter diante de um conhecimento da vida imortal, da necessidade que nós temos do processo reencarnatório, de uma vida de reparação dos nossos erros, de uma vida de crescimento, de aprendizado, diante de todas essas informações, de termos uma conduta melhor diante da dor, diante do sofrimento, diante dos desafios que a vida nos traz. Entendendo nesse cenário uma oportunidade de aprendizado para próximas encarnações, à medida que a gente vai vencendo as nossas dificuldades, meus irmãos, aprendendo a lidar com as coisas que acontecem, a gente já torna essa vida mais pacífica, com mais serenidade e ao mesmo tempo preparamos vidas futuras melhores, com menos sofrimento e dor. Ela diz assim que a gente vive com amarguras, com sofrimentos, com ansiedades, que a gente tem insucessos e diante disso a gente assevera diante da vida de que o nosso caminho ele é muito difícil e que nos leva à desesperação. Ela diz que em função disso a gente se movimenta da depressão à revolta, sem o estágio no equilíbrio. Raramente a gente tem atendido pelo vigor da esperança e em função disso a gente logo perde essa alegria de viver. Ela começa trazendo um cenário para nós aqui nos 2 primeiros parágrafos, meus irmãos, colocando para a gente que a gente tem sempre uma conduta de reclamação diante da vida. E ela não está, nesse momento aqui, desconsiderando ou dizendo que a gente não deveria reclamar. Ela coloca que a gente se sente assim ante a vida. A gente acha realmente que a vida está difícil,
que a gente não está dando conta, que os dias se tornaram cinzas, escuros, sem que a luz da esperança, da alegria, pudesse chegar até nós. É como se a gente estivesse sempre nos dias nublados, né? Sem se dar conta dos lindos dias de sol. Ela coloca isso, que a gente sai da depressão para o desespero, e ela tramita esse olhar para nós num impulso de que, em função do nosso quadro psíquico, a gente às vezes se fecha num processo de extrema tristeza, de melancolia mesmo, de angústia, de dor e sofrimento, como a gente passa por um processo de revolta, de aflição, de medo, que deixa a gente sem condições de lidar de forma racional e ponderada com os problemas que a vida nos traz. Ela continua assim, olha, que a gente, ela colocando aí, que tem coisas que a gente às vezes pensa, trabalha, mas não se concretizam. Ela fala ideais que a gente acalenta, que sofrem bombardeios da impiedade dos outros e aí por si só acabam se diluindo. Ela programas de felicidade que a gente tenta empreender, mas que não se cumprem. E tombas, então, nesses nossos desvãos do desespero. Ela fala, então, que com isso a gente anota uma fadiga, um sofrimento, um cansaço, uma dificuldade de lidar com as coisas, um desconforto íntimo, como se a gente estivesse relegado ao abandono. Olha que coisa quando ela coloca isso. Porque, meus irmãos, a gente às vezes se depara com uma vida que a gente não consegue lidar, a gente não sabe como resolver os nossos problemas, a gente quer resolvê-los, a gente busca de alguma forma solução e as soluções não surgem. Interessante pensar sobre isso, primeiramente, de onde a gente está buscando solução, que esse é um aspecto que ela vai falar a nível da fuga. Aonde que a gente busca a solução? Os caminhos que a gente está buscando realmente nos levam à solução dos nossos problemas? Esse é um ponto crucial de reflexão que a mensagem nos traz, porque a gente pode, claro, com certeza, no intuito de fingir que estamos procurando a solução, apenas estarmos fugindo da realidade. Porque dura é a realidade, difícil o enfrentamento. Fato interessante da gente não esquecer as palavras do mestre dizendo que Deus não nos daria fardo maior do que o que a gente pode carregar. O que nos leva a pensar também que se a gente está carregando algo que nos parece além da nossa conta, é porque talvez estejamos dando conta demais àquilo que nem tanto precisa. Então, são pontos dessa análise que a gente não pode deixar de considerar e de refletir quando a gente pensa sobre isso. Quando ela fala do cenário do desencanto, meus irmãos, veja bem, a vida nos coloca às vezes diante de perdas profundas, perdas de pessoas amadas, perdas de sonhos acalentados. Quantos de nós, às vezes, empreende esforços numa determinada coisa, num sonho tão desejado, e aquilo se desfaz diante dos nossos olhos sem que a gente nem se dê conta? A vida marcada, às vezes, pelo sacrifício, pela falta das coisas de ordem material, física, espiritual, a solidão, que é algo difícil de ser vivido, a sensação de que não se é amado, não se é querido, são coisas difíceis, né? A doença que chega ou que já vem conosco
e que nos faz ter a vida difícil, amarga, marcada por limitações e por dificuldades tantas. Então, quando Joana vem colocando essa estrutura para nós no início do texto, em momento algum ela está querendo dizer que essas não sejam marcas da trajetória de espíritos no nosso quadro, de espíritos de um planeta como o nosso. O que ela vem trazer à tona numa discussão como essa é a forma como a gente precisa encarar essas questões. Porque a gente só vai fazer, meus irmãos, as coisas quando a gente acreditar de alguma forma que a gente pode mudar esse cenário ou que aquilo que a gente não tem condições de mudar está no âmbito da necessidade da renúncia, da busca pela oração da força que a gente acha que nos falta para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Então, a mensagem de hoje não é uma mensagem para nos dar uma bronca, para nos chamar a atenção. Não, é uma mensagem amorosa de quem entende que a vida é de lutas e de sacrifícios, mas nos convida a ter uma outra atitude que pode então gerar para nós menos sofrimento. E por isso então é uma mensagem marcada de muito amor para todos nós. Ela continua então, ela diz assim, olha, com isso, com esse cenário, sucumbes lentamente sob o impositivo dos pensamentos deprimentes, enquanto a fuga te parece uma grande solução. Ela fala, meus irmãos, que a gente às vezes vai diante da dificuldade com muita coragem, depois aquilo vai minando, né? As lutas, as dificuldades de todo dia, isso vai minando as nossas forças e a gente vai se deixando tocar por pensamentos que não são construtivos, que somatizam essa dor, que somatizam essas dificuldades com outras tantas coisas que a gente vive, e isso toma uma proporção muito profunda sob o nosso olhar. E aí, olhando as coisas com essa lente, exacerbando isso tudo, né, como se estivéssemos vendo as coisas com uma lupa, a gente não consegue encontrar solução possível, né, factível. Então a gente pensa, opa, então eu vou deixar isso pra lá. Tô tão cansado. Deixa, o que tiver que ser, será. Isso não é bom. Ela tá querendo dizer que para nós isso não é bom. Isso não é construtivo e a gente está em perigo quando a gente se coloca nesses termos. Aí ela vem dar alguns exemplos para nós. Ela diz assim, olha, fugir ao culto do dever, entregando-te ao abandono da dignidade. Fugir ao exercício do bem na vã tentativa de anestesiar a consciência. Fugir do trabalho edificante como forma de desprezo à sociedade e de desconsideração às leis. Fugir à responsabilidade, dando corpo aos sentimentos inferiores predominantes em a natureza animal. Fugir à vida, para um mergulho no aconchego da morte, em espetacular deserção da luta. Aqui ela fala do suicídio. Nós somos marcados por esses altos e baixos das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Mas a gente corre um risco muito grande de uma fixação mental em função das dificuldades enfrentadas.
das lutas que a gente tem que travar. E nisso a gente não consegue sair daquele lugar que a gente se coloca de alto martírio, de grande sofrimento. Com o tempo, é como se tanto faz pra gente se o dia tá amanhecendo ou se tá anoitecendo, se tá chovendo ou se tá fazendo sol, se a gente vai amanhecer bem naquele dia ou não, se as pessoas vão nos compreender ou não, se a gente vai dar conta daquele trabalho ou não, se a gente vai fazer ou não, tanto faz, tanto faz. Porque a gente se deixa tombar psiquicamente, emocionalmente, ante as dificuldades. Ora, meus irmãos, como as dificuldades existem e ninguém diz que não, qual deveria ser essa nossa conduta para não chegarmos nesse ponto? Porque é o que mais tem acontecido. É o que mais tem aparecido no coletivo. E quando a gente percebe, a gente também está nessa onda de pensamentos deprimentes que roubam da gente a esperança e a confiança em Deus. Porque a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa tornar as nossas horas de vida melhores. O tempo passa igual para todos nós. Agora, o que a gente faz do tempo que a gente tem é que vai depender de nós. Nós podemos fazer do tempo dos nossos dias, da nossa vida, uma marca profunda de tristeza, de sofrimento, de abatimento, de revolta. Ou a gente pode tornar esse tempo marcado aí com todas as dificuldades com mais leveza, quando a esperança é luz no nosso coração. Jesus foi o exemplo maior para a gente de dignidade e de coragem e de enfrentamento. Né? Jesus foi resoluto. Jesus reencarna, né? Vem à Terra num momento para nos ensinar valores, meus irmãos, dos quais nós não podemos desconsiderar. E Jesus vem com todo o amor que o caracteriza como patrono que é do nosso planeta, na responsabilidade que ele tem conosco, e não fugiu da tarefa. É responsabilidade sem fuga. Abraça esse planeta, vem até nós, nos ensinar e passa aqui por tudo que passou, sem fugir de nada. Porque Jesus sabia de tudo que lhe aconteceria. Olha a dignidade que Jesus deixa para nós. Para nós, meus irmãos. Agora, ninguém desconsidera a nossa fragilidade diante dos problemas. Mas Jesus disse para nós que era para a gente ir até Ele do jeito que a gente estava. Então, não é para a gente fugir das coisas que a gente tem que enfrentar, mas é estender as mãos para Jesus nos segurar, para Jesus nos ajudar, meus irmãos. Porque é aquele amigo que precisa, é o filho, é o esposo, é a esposa, é o colega de trabalho, é a mãe, é o pai. São pessoas à nossa volta que precisam de nós, assim como nós precisamos do concurso dos outros. E nessa permuta é que um precisa amparar o outro, fortalecer em nós a crença em Deus, na busca da oração constante, pedindo mesmo que Jesus nos ajude, meus irmãos, para que a gente consiga mudar o nosso campo mental e nos sentirmos mais fortes diante da vida.
um número de suicídio alarmante, crescente, as almas tentando fugir de uma realidade de sofrimento para adentrarem num sofrimento muito maior. Então, é um desassossego que a gente precisa vencer. Ela continua assim, ó, não te enganes mediante o acalentar das soluções que são falsas, que nada resolvem, pelo contrário, complicam. Isso é interessante, isso aqui, que quando fala de fuga, de pensar que a gente às vezes vai assumir uma postura, uma capa, né? Se vestir de uma capa de falsa alegria, de falsa felicidade, de falsa realização, para passar para os outros uma coisa que não é verdadeira, utópica até para o quadro que nós estamos, sem que isso seja realmente um valor dentro de nós. Veja bem, meus queridos irmãos, a gente está falando de capa, a gente não está falando de equilíbrio real, a gente está falando daquilo que a gente quer parecer ser, mas não é, daquilo que a gente quer parecer estar, mas sem estar. Esse é a dificuldade. E ninguém, veja bem, vamos entender isso, não é que a gente tem que estar com a cara de martírio para todo mundo saber da nossa dor, não é isso. É fingir para querer passar para os outros uma realidade que não é real. Quando a gente entende que a vida é de luta, é de sofrimento, e é de fato. Você tem a perda de uma pessoa que você ama, e isso é sofrimento, isso faz chorar. Mas isso não quer dizer que a gente tem que estar sorrindo. Ah, isso não aconteceu, isso não doeu em nada. Não, dói, sofre, vai chorar, verdade. Mas com Jesus a gente enfrenta tudo. É a frase do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que a vida sorri para mim o tempo todo, não. A vida é difícil, a vida é de luta. Mas com Jesus a gente consegue enfrentar. Essa é uma mensagem vigorosa, essa é uma mensagem assertiva, não uma mensagem de mentira, daquele que vive esbanjando felicidade, uma alegria falsa, que não constrói, passando para outros um pensamento equivocado da vida como ela é, da vida como ela se configura, né? Joana diz, os compromissos adiados, eles reaparecem. Os problemas transferidos complicam-se. As dívidas atrasadas exigem ressarcimento. Problemas e dificuldades não devem ser encarados como infelicidade. Antes, devem ser examinados na condição de um mecanismo para a aquisição de experiências valiosas, sem as quais ninguém consegue ascensão. Rebelar-se não constitui método exequível de furtar-se à injunção propiciatória à felicidade posterior. Não te permitas desvairar acalentando ideias dissolventes arbitrárias. É isso aqui que eu estava falando anteriormente aqui, da felicidade que é totalmente ilógica. Daquilo que a gente quer passar para os outros para enganar os outros. Isso é complicado. E a gente se responsabiliza por isso, né? A gente tem sempre que ter um sorriso no rosto, uma palavra amorosa para as pessoas, né? Mas tem dia que a gente não vai estar conseguindo sorrir, tudo bem.
Tem dia que a gente vai estar tristinho e tudo bem, né? Faz parte da vida. Essa é a vida como ela é, né? E a gente busca ajuda. A gente precisa buscar ajuda das pessoas, né? Do trabalho de assistência, no lugar onde a gente estuda, onde a gente frequenta, na fé que nos ampara. Ela continua: é impossível fugir-se ao dever, à responsabilidade e à vida, que sempre surpreende os transgressores das suas leis, mais adiante, com uma maior sobrecarga de aflição. Por isso que é necessário viver hoje aquilo que se tem hoje. Tá difícil, tá turbulento? Vamos confiar em Jesus, vamos pedir ajuda, vamos dividir com alguém para a gente não caminhar nessas circunstâncias nos sentindo sozinhos. Então a gente precisa buscar essa ajuda. Ela continua: cultiva a humildade. Quando aprendemos a confiar em Deus e nos entregamos em suas mãos, as coisas mudam de aspecto. A vida passa a ter significação mais profunda e importante. Você veja bem. A gente vai pensar nos apóstolos, né? Você pensa se Pedro não sofreu, não chorou quando Jesus foi crucificado e diante das 3 negativas dele? Chorou profundamente. Maria chorou, soluçou aos pés da cruz. Paulo chorou compulsivamente na estrada de Damasco. Meus irmãos, a dor, ela é marca das estruturas que nos compete enfrentar. É às vezes na lágrima sofrida que a gente aprende e bebe do remédio capaz de nos curar. Então não é fingir que as coisas não existem, não é fugir da realidade. É entender que a vida, ela pode não ser o que a gente deseja nesse momento, mas ela está sendo o que a gente precisa. Como lição reparadora do aprendizado e do melhor exercício do nosso livre-arbítrio. Então não tem como a gente se furtar dessas experiências. E a luta vem, marcada de dificuldades, para a vitória futura. Ela continua, Joana continua: não te afadigues pela coleta das inutilidades fulgurantes que agradam os sentidos ou os prazeres, que há quem acha que vai ficar livre do sofrimento com o dinheiro, com a beleza, né? E aí vai, nesses interesses todos, de ser reconhecido pela mídia, e aí vai. Isso traz felicidade, gente? Pensa bem, se isso traz felicidade. Quantos já se perderam nisso e continuam com um tremendo vazio existencial, que procuram no lugar errado, né? Jesus falou: buscai e achareis. Mas se eu busco consistência, acharei consistência. Se eu busco inutilidade, minha vida fica preenchida de nada, não é? Em situações alguma, te consideres à margem do amor de Deus, sob o assodar de dores mais fortes do que as tuas possibilidades de resistência. No momento em que te vejas impelido à fuga de qualquer espécie, quando a gente sentir aquele desejo, né? Ai, vou abandonar, não quero, coisas assim, né? Debanda sim dessas lamentáveis construções mentais e refugia-te na meditação, ungindo-te no poder da oração, em que aurirás coragem e alegria para prosseguires nos compromissos redentores
de que necessitas para a tua inadiável redenção. Meus irmãos, a mensagem é clara, é de superação, é de força, é de coragem, é de resistência, de resiliência, mas acima de tudo, meus irmãos, de muita fé. Que não deixe abalar em nós a esperança de dias melhores, a sensação de que a gente já venceu muita coisa, mas que ainda temos muito a trilhar. Mas com Jesus tudo é possível. Muita paz no coração de todos vocês, que vocês tenham uma semana linda, abençoada. Até semana que vem. Que essa mensagem fique aí caladinha no nosso coração. A gente fala hoje de tanta dificuldade, né? De tanta luta. É isso. Eu daqui, vocês daí, todos nós. Na nossa cota de sacrifício de dor. Mas que Jesus possa cuidar de todos nós. E que a gente nunca se esqueça de orar uns pelos outros. Muita paz, até semana que vem.